Sejam bem-vindos ao último dia da última temática do curso básico de Saúde e Segurança no Trabalho, na temática Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. As unidades nos ouvem bem? Então, para dar início, a gente vai chamar ao palco para falar sobre o tema Saúde do Trabalhador e Saúde Mental, o professor titular aposentado de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília, professor Vanderlei Codo. Não aplaudam antes, porque se eu falar besteira, vocês vão se arrepender. Bem, a gente trabalha com saúde mental e trabalho há muitos e muitos anos. E temos várias coisas publicadas sobre isso, inclusive o livro Educação, Carinho e Trabalho, que é o maior estudo que já foi feito sobre saúde mental de professores no mundo. O livro ainda está rodando por aí. Oi? Educação, Carinho e Trabalho. Essas coisas todas vocês acham na internet. Tem um blog, Vanderlei Codo, com os livros todos lá. Alguns deles, por exemplo, em coautoria com o Remy. Ok, eu quero hoje aplicar essa experiência de pesquisa, investigação e denúncia, por que não dizer, sobre os problemas de saúde mental no trabalho, à situação de trabalho que nós estamos vivendo hoje. Não é? Senhoras e senhores, preparem os cintos, o trabalho explodiu. O trabalho não é nada mais, não é nada igual ao trabalho de 20 anos, de 30 anos atrás. Para você ter uma ideia, o trabalho informal hoje ocupa, os números são difíceis de coletar, mas o trabalho informal ocupa hoje mais de 40% da classe trabalhadora. E o trabalho informal tem uma variedade enorme de funções, de significados, de tarefas e etc. Em muitos casos, o trabalho não deveria se chamar de informal, mas deveria se chamar de aformal. No sentido de que não tem forma nenhuma e no sentido de que o indivíduo faz de tudo para sobreviver. Isso também vale para o pessoal desempregado. No Brasil, hoje, estamos em torno de 7% a 8%. Que na verdade não ele é desempregado, mas ele não é desse trabalho, ele não é desse trabalhador, ele faz coisas para sobreviver. Cata papelão na rua, leva cachorro para passear, né? Cuida do jardim dos vizinhos, enfim, ele trabalha para sobreviver, mas ele não tem emprego. Então, ele se autodenomina de desempregado. Né? Você tem, além disso, você tem as empresas de um homem só. Né? Para dar um exemplo, hoje os hospitais não contratam o trabalho de um médico. Eles contratam uma empresa
que presta serviços ao hospital. Eu estava dizendo que desemprego, que trabalho informal, trabalho precário, os números são muito difíceis de recolher, porque você precisa primeiro de uma classificação do que é cada categoria dessas, né? Qual é o trabalho que é precário e qual é o trabalho que não é, para poder contar. Isso é muito complicado, mas não é possível ter dúvida que nós estamos falando da maioria da classe trabalhadora, né? Para vocês terem uma ideia, houve uma diminuição no desemprego nos últimos 2, 3 meses. Ele estava em torno de 12%, 13% e agora está em torno de 7%, 8%. Sabe aonde que foi essa diferença? No trabalho informal. O que cresceu foi o trabalho informal, não o trabalho regular, não o trabalho normal, daí por diante. Ora, com isso, abre-se todo um leque de perguntas, de investigações, de inquietações a respeito do que é a saúde mental dessa moçada. Quais são os problemas? Repara que a gente está falando de saúde mental, não de doença mental. É diferente. E saúde mental, há muito tempo, desde da segunda Revolução Industrial, é o principal problema de saúde do trabalhador, né? E o curioso é que é o principal problema e é o que menos se estuda, é o que menos se dá atenção, daí por diante. Ora, o trabalhador desgasta o que usa. O Lula perdeu o dedo numa máquina porque era com a mão que ele trabalhava. E a mão falhou e houve o acidente. Hoje em dia, um torneiro mecânico não toca na máquina. Ele tem 3 ou 4 computadores na frente dele, cada um ligado a um torno, e ele fica calculando qual é a velocidade, qual é a distância, qual é o tamanho que tem que ter a peça que ele está fazendo, daí por diante. Se antes usava a mão, hoje usa a cabeça. Se antes era a mão que sofria, hoje é a cabeça que sofre. Então, cada vez mais, os problemas de saúde mental, os problemas de saúde, são problemas de saúde mental do trabalhador, porque cada vez mais é a cabeça e o afeto, é a cabeça e a subjetividade que o trabalhador está usando para poder trabalhar, não é? Além das questões de ordem política, que a gente pode conversar mais, uma boa razão para que os estudos de saúde mental sejam muito poucos e muito parcos na questão da saúde do trabalhador é o fato de que os problemas de saúde mental eles são ocultos. Quando você corta o braço, todo mundo viu que foi a máquina que te cortou o braço, o médico viu que foi uma relação de trabalho, e o médico cuida dessa relação de trabalho como um problema de saúde no trabalho. Quando você tem um problema de saúde mental, isso não aparece no trabalho. Aparece na tua briga com a mulher, que você não aguenta mais que ela corta o pão do lado direito em vez de cortar do lado esquerdo, do filho que está com problema porque responde para você quando você pede para ele parar a internet, do vizinho que fica te incomodando porque quando vai lavar o carro suja o teu jardim. Toda vez que... Eu costumo dizer que a saúde mental é como a felicidade. A gente sempre a coloca onde nós queremos, mas nunca a colocamos onde nós estamos. Lembra do poeta? Falando sobre a felicidade?
Quer dizer, a saúde mental ela tem essa propriedade de ser escamoteada. E é claro que ela vai ser escamoteada também pelo trabalhador, porque é muito mais fácil de entender e admitir que ele está mal com a mulher do que se ele está mal com o trabalho dele. Até porque estar mal com a mulher não vai provocar tanto prejuízo assim para ele quanto estar com problemas no trabalho. Né? Quando ele reconhece que está com problemas no trabalho, ele tem riscos. Cansei de propor diagnóstico para empresas e órgãos públicos que o pessoal dizia, não posso mexer nisso. Polícia Militar, por exemplo, me chamou não vou dizer aonde, para fazer um estudo sobre suicídio na Polícia Militar. Né? Durante o estudo estava mal começando, 3 pessoas se mataram ao mesmo tempo. 3 policiais se mataram ao mesmo tempo. O coronel me chama, no dia seguinte fala, vamos parar com esse estudo. Mas doutor, escuta, você me chamou para ver o problema do suicídio. Aí, quando acontece o suicídio, você quer parar? Claro, porque isso vai macular a imagem da instituição. Vai provocar críticas na instituição. Então, nós não vamos mexer nisso. Ainda hoje, você tem muita gente que não quer mexer nisso. Porque é delicado, porque é complicado, né? E porque pode ser ocultado. Né? Com tudo isso, você tem um gap que você nunca consegue desenvolver seriamente estudos sobre saúde mental no trabalho. E o problema é que são estudos que exigem ou te obrigam a uma abordagem epidemiológica. Porque as formas de manifestação são muitas e muito diferentes. Nós dois estamos no mesmo trabalho, você fica triste, eu fico ansioso. Nós dois estamos no mesmo trabalho, você começa a desenvolver paranoia e eu começo a desenvolver o burnout, uma espécie de desistência simbólica do meu trabalho. Quer dizer, as manifestações são diferentes. Então, se você não tiver um instrumento epidemiológico capaz de abordar essas diferenças todas, você não consegue captar o problema de saúde mental no trabalho. Nós desenvolvemos um diagnóstico que chama de diagnóstico integrado do trabalho, que, entre outras coisas, faz um levantamento epidemiológico das relações de saúde mental e trabalho, e foi aí que a gente conseguiu resultados importantes. Né? Porque existe na minha área certos pesquisadores que não acreditam em investigação, acreditam em análise qualitativa, né? O que significa fazer entrevista com uma pessoa. Né? Muitas vezes o teu paciente, né? Outras vezes alguém que você cata na rua e entrevista. Ótimo, é muito interessante, mas é anedótico, né? Traz muito pouca informação sobre o estado de saúde mental e trabalho da categoria. Ela traz informação sobre este trabalhador em particular e, sem a mínima dúvida, o trabalhador ao lado dele vai ter outro tipo de sintoma, outro tipo de resposta, embora esteja sofrendo o mesmo problema, ou até porque está sofrendo o mesmo problema. Né? E, com isso, ficamos sempre com carência de estudos sobre saúde mental e trabalho. Nesse momento, esse trabalho informal, esse trabalho precário, vamos chamar de trabalho precário porque ele envolve tudo isso, né? Ele envolve trabalho informal, ele envolve tem tudo isso. Nós precisamos seriamente de estudos sobre essa questão.
porque nós estamos vivendo um processo de revolução nas relações de trabalho no século XXI, né? Começando no final do século passado. Bom, os poucos e parcos estudos que existem sobre trabalho precário falam em depressão e ansiedade, né? Que aumenta a incidência de depressão, aumenta a incidência de ansiedade, mas são estudos ainda muito pequenos, muito localizados, são estudos que não nos permitem traçar uma epidemiologia do trabalho precário. Eu estou aqui na Fundacentro, eu estou numa fundação que faz pesquisas sobre trabalho, e eu estou convidando os pesquisadores a entrar e definir melhor e trabalhar melhor com pesquisa na área do trabalho precário, né? Esse é o pano de fundo sobre o qual nós somos obrigados a trabalhar, não é? Uma categoria de análise que é muito pouco usada, né, em trabalho, e particularmente também muito pouco usada em saúde mental e trabalho, é a categoria da identidade. É o processo de construção, e veremos o processo de crise de identidade, né? Então, me perdoem, mas nós vamos ter que fazer uma digressão, discutir um pouco, falar um pouco sobre identidade, para depois voltar para ver como é que isso fica no trabalho, não é? Existe um artigo meu que depois foi um paper que depois foi publicado em livro, que se chama Identidade e Economia. Procura lá no Google, Identidade e Economia, Vanderlei Codo, que você vai achar o artigo facilmente, né? Ali se procura definir e discutir o que é identidade, né? Claro que eu vou ter que andar rapidinho sobre isso, mas, fundamentalmente, a relação de identidade é uma relação de troca. É uma relação, portanto, de equivalência. Como, na economia, como é que isso fica? Arroz vale tantas moedas, feijão vale tantas moedas, moeda é um fator de equivalência entre o arroz e o feijão, né? Então, se estabelecem, se funda a economia com base nessa troca, e na troca que, por sua vez, se funda na base da equivalência, né? A é igual a B. A é igual a B é um absurdo, porque se A fosse igual a B, A seria B ou B seria A. Então, você não poderia construir uma igualdade, porque são duas coisas diferentes. O que acontece? Qual é a mágica que define essa equivalência? Que é essa troca? É uma equivalência, né? Na verdade, A tem algumas características, B tem algumas características, e é possível de trocar A por B. Então, aí, agora sim, eu posso trocar arroz com feijão, né? Usando a moeda. Passando para o território da identidade, como é que você tem o processo de construção de identidade? Eu sou brasileiro, igual a outros brasileiros, diferentes de outras nacionalidades. Eu sou homem, igual aos outros homens, diferente
das mulheres, ou das crianças, ou sei lá do que seja, ou do cachorrinho da madame, né? Eu sou palmeirense, infelizmente, mesmo depois de perder do Flamengo, eu continuo palmeirense. Eu sou palmeirense igual aos outros palmeirenses, diferente dos corintianos, né? Você tem sempre essa relação de equivalência. Ok? As situações de trabalho são muito diferentes. Ah, mas eu trabalho como sargento da polícia, você também trabalha como sargento da polícia, como é que eu tento suicídio e você não tenta? Não é? Porque as pessoas são diferentes, têm um grau de resistência e de formação diferentes, e os empregos, os trabalhos também são diferentes. Imagina, por exemplo, que você tenha um comandante na polícia que seja atencioso, que presta atenção no sofrimento dos seus comandados, e um outro que quer que você se dane e vai lá e faz o que tem que fazer e não me encha o saco. Evidentemente, você vai ter respostas diferentes dependendo dessa relação. Isso é verdade para tudo. Se eu estivesse falando aqui de saúde mental na família, eu ia encontrar famílias que têm um suporte muito melhor e que, portanto, o indivíduo fica sadio, famílias que enchem de porrada o moleque e, portanto, ele fica, etc. Diferente para as famílias e diferente também para a história das pessoas, né? Eu tive uma boa formação, eu tive uma família que me apoia, que me dá suporte, eu tenho um pai e uma mãe compreensivos, eu entro na polícia, a minha probabilidade de se matar na polícia é menor do que um cara que só tomou porrada do pai quando era criança. E vai por aí afora, é essa a questão. As fronteiras entre cansaço mental, doença mental, saúde mental, etc., são absolutamente misturadas, tem uma grande inclusão de uma na outra, né? Fazer uma diferença entre cansaço mental e problema de saúde mental é algo que leva aí uns 2 anos para um bom psicoterapeuta. Para um bom psicoterapeuta, para um bom psiquiatra, porque é muito complicada essa relação. Quando eu falo na diferença entre saúde mental e doença mental, eu estou falando numa questão de nível e de gravidade, né? Estou falando que o cansaço mental pode vir a se transformar numa doença mental, né? E vice-versa, né? Que a saúde mental abalada, né? por relações de trabalho, etc., pode chegar a cansaço, pode chegar a doença, né? Burnout, por exemplo, é um cansaço. Burnout é um cansaço. Foi classificado como doença que você pode pedir afastamento no trabalho. Eu tenho um livro inteiro sobre burnout, eu sou contra isso, né? Porque burnout é cansaço, não é doença. Mas qualquer outro pesquisador que trabalhou nessa área e que contribuiu para transformar isso em doença e passível de afastamento, poderia justificar e ia ser muito difícil contestar também. Porque essas relações elas são muito, 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 muito estreitas. Entendeu? É perfeitamente possível falar numa doença mental que implica em cansaço mental. E é perfeitamente possível falar em cansaço mental que ganhou uma dimensão patológica. E que, portanto, também se confunde com doença. Então, perca as esperanças, você não vai conseguir diferenciar isso em nenhum plano, tá certo? Mas vamos voltar lá para a identidade. Eu estava falando das relações de troca, das relações de igualdade que vão construindo a identidade com base num jogo de igualdade e diferença.
Sempre que você fala em identidade, você está falando em igualdade e diferença, igualdade e diferença, igualdade e diferença. É isso que levou o Ciampa, que escreveu um livro clássico sobre identidade. O livro chama A História de Severina e a História de Severino, que é um livro assim que é extremamente importante para entender identidade. E ele fica falando que identidade é metamorfose. Metamorfose, sim, porque é exatamente esse jogo de igualdades e diferenças que vão construindo a identidade. Ora lá, se você define identidade assim, qualquer coisa é promotora da tua identidade. A cor de camisa que você usa, que gosta mais, o peso a mais ou a menos que você tem, a mania de usar calça rasgada, né? que hoje você tem toda uma tribo que usa calça rasgada. Tudo é capaz de compor a tua identidade. Né? Ok, mas tem eixos fundamentais que são muito importantes para a criação da para a criação da tua identidade. Quando você responde a pergunta quem sou eu, normalmente a pergunta você faz para você mesmo. É muito arriscado você fazer essa pergunta para o outro, não? Você pode ouvir coisas que são muito complicadas. Mas quando você pergunta para você mesmo quem sou eu, você tem eixos que estão norteando essa resposta. Um desses eixos é a genealogia. É a tua família. Pela tua família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem avós e primos, e etc., etc. E você vai se refletindo, vai se espelhando nessas relações e vai mostrando e vai construindo, mostrando vírgula, vai construindo o que você é. Né? Na genealogia, vai construindo o que você é. O Fantástico adora publicar histórias do fulano que pensava que o pai e a mãe eram tais, e daí descobre que era outro pai e outra mãe. Né? E aí o sofrimento do fulano em perceber essa diferença, depois a alegria de encontrar pais e mães verdadeiros, etc. Eu andei estudando isso. Um caso que eu lembro, um caso significativo, é de uma garota adulta já, que descobriu que, que o pai dela, que era tido como morto, não tinha morrido. Que, na verdade, a mãe dela foi estuprada e ela nunca teve um pai, e muito menos o pai que era descrito pela mãe. Ela perguntava sobre o pai descrevia, e isso tudo foi uma invenção para ver se a menina não sofria. Essa menina ficou extremamente deprimida e tentou suicídio. Notem que até nas historinhas do Fantástico, essa descoberta de que você não é aquele que você é, você não é aquele que você está pensando que é, você não é aquele que você estava acreditando que é algo de muito sofrimento. É algo de muito sofrimento. Porque você entra no que os psicólogos sociais chamam de crise de identidade. Isso acontece, por exemplo, quando você sempre pensou que era heterossexual e descobre que é homossexual.
para homem, para mulher, etc. Hoje, falar em homossexual e heterossexual é uma simplificação absurda, né? Porque deve ter uns 120 sexos diferentes, né, do jeito que a configuração está hoje. Mas é muito difícil, é muito complicado e implica em muito sofrimento você ter uma crise de identidade. Por exemplo, na sexualidade, por exemplo, na genealogia, por exemplo, na nação. Os alemães eram tidos por si mesmos como valorosos, como fortes, como poderosos, como capazes, como inteligentes, etc. Vem o fim da Primeira Guerra e os alemães são tratados pelo Tratado de Versalhes como nada disso, nada poderoso, nada forte, ao contrário, o nosso território aqui da Alemanha foi invadido, as nossas mulheres foram estupradas pelos invasores, e isso é uma crise de identidade brutal. Uma crise de identidade que está vinculada com a questão da nação. Pega as declarações aos milhares que Netanyahu e companhia está falando sobre a identidade judia nesse processo de guerra. Né? Então, a nação também é importante. A educação também é muito importante. Você aprende a ler. Com isso, você se diferencia de quem não lê. Você se resolve fazer um curso de psicologia, coitado. E fica sendo diferente de quem fez engenharia, medicina, daí por diante. Né? São eixos, não é? que são centrais. Isso que eu queria deixar claro para vocês, são eixos que são centrais para compor a identidade de um sujeito. Qual é o principal eixo de formação da identidade de um homem adulto? Trabalho. É o trabalho que é a principal forma de reconhecimento de si mesmo. O trabalho te dá um grupo. Imagina que você se formou em alguma coisa. Né? Você foi fazer uma faculdade qualquer e se formou em alguma coisa. Você entrou no grupo. Né? Psicólogo parece com psicólogo, médico parece com médico, engenheiro parece com engenheiro, né? Operário com formação técnica parece com operário de formação técnica, daí por diante. Então, você tem a tua formação no trabalho, formal ou informal, quer dizer, você pode estar fazendo um curso de técnico de construção, ou você pode ser um pedreiro, né? Daqueles que vai para a obra e que nunca estudou nada sobre o assunto, mas você ganhou um grupo com o qual você se identifica. Quando você está em qualquer trabalho. Em qualquer trabalho. Você tem o grupo. Não é? Você tem a inserção social. Você já viu médico casar com operário? Tem alguns. Mas é muito difícil. No geral, médico casa com médico, operário casa com operário, né? Porque você ganhou uma inserção. E essa inserção faz parte da tua identidade. Não é? A expertise que você conquistou. Né? Você sabe construir coisas, muros, né? Você sabe
fazer uma mesa, etc, etc, etc. E aí entra numa questão muito importante e que é muito pouco enxergada. O produto é fundamental para formar a tua identidade. Não é só o pedreiro que faz o muro. O muro também faz o pedreiro. Não é só o eletricista que não é só o eletricista que põe a iluminação. A iluminação faz o eletricista. Ele passa a ser alguém que tem um domínio. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que essa sala está cheia de fantasmas. Tem o fantasma do pedreiro, tem o fantasma do eletricista, tem o fantasma do tapeceiro que fez as cadeiras, tem o fantasma do cara que não conseguiu tocar a internet e interrompeu a internet no meio do caminho, tem o fantasma da história do trabalho que eu estou trazendo para vocês, tem a história da contestação que você vai fazer a partir dessa relação, etc, etc, etc. Toda essa história são elementos fundamentais para a composição da tua identidade. Ok? Claro até agora? Dá para continuar? Veja bem uma coisa. Eu vou usar um exemplo fictício, mas que acontece toda hora, para mim explicar para vocês o que é que está acontecendo. Imagina o João, que é um engenheiro. João trabalha numa firma de engenharia. João ele domina a tecnologia de construção, por exemplo, de residências. João, então, tem seu grupo, né? Tem seu sindicato, cada vez menos, mas tem seu sindicato. João tem a sua linguagem construída pelo processo do trabalho, né? João tem a relação com os outros trabalhadores de outras especialidades que estão na empresa dele. Muito bem, só que a empresa resolveu economizar, comprou um AutoCAD, que faz desenhos e faz o processo de construção sem precisar do engenheiro, e manda o João embora, porque ele vai economizar muito mais, é muito mais barato comprar o AutoCAD do que... AutoCAD, vocês sabem, é um programa de desenho, de engenharia, né? A empresa manda ela embora, e trata com AutoCAD. João vai procurar outro emprego de engenheiro e não acha. Não acha porque tem crise econômica, não acha porque as empresas já compraram também o AutoCAD, etc. E o João vira um motorista de Uber. O grupo que ele tinha, que compunha a identidade dele, ele perdeu. As relações de expertise que ele tinha com o seu produto, ele perdeu. A inserção social que ele tinha como engenheiro, ele perdeu. O nível de renda, de dinheiro que ele tinha para poder comprar camisa ou ir assistir um jogo de futebol, etc., ele perdeu. E pior ainda, ele entrou num tipo de trabalho que não lhe concede outra identidade. Um trabalho onde ele está sozinho, né? Não entra em relação com outros motoristas de Uber, um trabalho que não exige especialização nenhuma. Atualmente nem exige você saber onde é que é o bairro, porque o Waze leva você para onde for preciso, né? Ou seja, ele entrou num processo de trabalho que roubou dele a identidade,
que impede ele de construir outra identidade. Ora, na literatura, nós vamos dizer que o nosso João entrou numa crise de identidade. Eu digo que, além de... Sim, é uma crise de identidade, mas o que aconteceu com o João foi a destruição da identidade. O Goffman, no Manicômios, Conventos e Prisões, ele fala, por exemplo, que quando um prisioneiro entra, né, você corta o cabelo dele, né, você dá um número, ele não tem mais um nome, você o veste com uma camisola que é igualzinha de todos os outros, etc. Você elimina toda a possibilidade de reconhecimento de si mesmo. Quem sou eu? É uma pergunta que não pode mais ser respondida. No caso do Manicômios, Conventos e Prisões, pelo prisioneiro, no caso do nosso João, por qualquer trabalhador que tenha sido roubado do processo de construção de identidade que ele tem, que ele construiu durante anos e mais anos e mais anos. Ele começou a formação quando era garoto, de 17, 18 anos, ele foi lá até tirar o diploma com 22, 23, depois ele fez um curso de especialização, depois ele prestou num concurso onde ele se mostrou melhor do que os outros candidatos, depois ele começou a construir, aí tinha todo o grupo da construção, depois ele ficou bravo porque as condições de trabalho estavam ruins e foi para o sindicato. Toda essa identidade construída em anos e mais anos sumiu, desapareceu. E no lugar dela tem um trabalho que, em primeiro lugar, não permite que ele construa identidade, e, em segundo lugar, que ele não quer construir identidade. Pega um Uber, na certa vocês já fizeram isso. Aqui em São Paulo eu tenho que pegar toda hora, né, porque eu nunca venho de carro, eu estou morando em Brasília. Você pega um Uber e começa a conversar com o sujeito, ele diz assim: eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu não sou motorista, eu não sou carregador de passageiro chato de um lado para o outro, eu sou engenheiro. Ah, sim, o senhor trabalha com engenheiro? Não trabalho com engenheiro faz 20 anos. 20 anos é exagero, porque não tinha Uber em 20 anos, né? Em 2 anos, em 5 anos, etc. Ele não consegue e não quer se reconhecer com essa nova identidade. Ele está num buraco. A literatura toda sabe que crise de identidade leva muito tempo. Leva 2 anos, leva 3 anos. Uma crise de identidade que é muito bem conhecida é do adolescente. O garoto saiu da estrutura familiar, onde ele se reconhecia como membro da estrutura familiar. Ele saiu. Mas também ele não entrou ainda numa relação de trabalho que o vai caracterizar como um trabalhador, como um indivíduo que sei lá, o que quer que seja, operário, office boy, doutor em medicina, não importa. Importa que ele está num buraco. Porque ele saiu de um processo de construção de identidade que era estritamente familiar e não entrou ainda num outro esforço, numa outra configuração de identidade, que é a do profissional que está na rua, que ganha seu dinheiro, que vai no supermercado, daí por diante. Essa crise de identidade leva um tempão. E essa crise de identidade provoca muito sofrimento.
muito sofrimento. O que o adolescente faz? Ele pega e arruma uma gangue. Ou vira fã de um determinado cantor de rock. E segue todas as músicas e tudo, etc. Eu lembro na época que eu era moleque, que as gangues se definiam por quarteirão, se definiam por bairro, né? Então você que é desse bairro, você não pode entrar no outro. Por que não pode entrar no outro? Não tem nenhum problema para entrar no outro. Não, é que aqui é o nosso mundo, aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar onde eu me reconheço como Vanderlei Codo. Né? Na época não era Vanderlei Codo, era um apelido que eu não vou contar nunca para vocês. Conto sim, o apelido é La Palestrinha, porque eu apareci com camisa e tudo do Palmeiras e o pessoal começou a me chamar de Palestrinha. Você cria o processo de gangue, você cria inimigos. Você inventa inimigo. A psicologia social sabe há muito tempo que um inimigo é a melhor forma que tem de coesão do grupo. Quando você está com um processo de crise de identidade, um bom caminho é você encontrar um bom inimigo. Um inimigo do grupo, que o inimigo te fortalece, o inimigo te ajuda a estabelecer a relação de si mesmo consigo mesmo, quer dizer, né, do que eu sou. Né? Esse é um sofrimento que implica em saúde mental, que é chamado de cansaço mental, que é chamado de depressão, de psicopatologia. Só toma cuidado para não bagunçar muito. Mas você tem, sem dúvida nenhuma, um problema de saúde mental. E é o problema de saúde mental que vem assolando. Esse troço aqui, às vezes em quando, me engana e sai do lugar. Está aqui. Achei de novo. Você, sem dúvida, está com um problema de saúde mental. Né? Essas crises de identidade, como todas as crises de identidade, e no que eu estou chamando de destruição de identidade, é um processo muito demorado. É um processo muito doloroso. É um processo de muito sofrimento. E é, sem dúvida, um dos problemas centrais da saúde mental do trabalho precário. Do trabalho que perdeu sua identidade construída através de longos e pesarosos. O que começa a acontecer na sociedade? As lutas identitárias. E o que a luta identitária quer? Quer que você me reconheça como um sujeito. Ele diz assim, eu sou preto, eu sou gay, eu sou, sei lá o que mais. Né? O Krenak, por exemplo, ele está fazendo um trabalho extremamente importante, inclusive a nível de militância social e política. Foi justamente escolhido para a Academia de Letras, é o único indígena que já foi escolhido para a Academia Brasileira de Letras. E o que ele fez até agora?
olhem para mim. Olha para mim, eu sou índio, eu sou diferente de você. E eu tenho os meus índios, a minha tribo, etc., que marca a minha diferença. Ele contou uma vez que ele estava numa mesa redonda onde estava se discutindo racismo, minorias e tal, né? E uma garota negra defendendo a luta contra o racismo, quando se referia, falava assim, nós, né? Porque nós, o Krenak interrompeu ela e falou assim, nós não, eu sou diferente de você. Um índio não é igual a um preto, não é igual a um gay. Notem, tem muita gente falando que a luta identitária ela tem substituindo a luta de classes, né, que foi típica da primeira e da segunda Revolução Industrial. Ora, está substituindo a questão da luta de classes porque essa é a questão. Essa é a forma como a opressão acontece nos dias que nos deram para viver. Né? Tanto assim que essa crise identitária, ela reúne rico, pobre, gente de um país, gente da outro, etc., etc., quando ela entra na luta política. Qual é a grande bandeira da luta contra o racismo nos Estados Unidos? Black Lives Matter. As vidas negras importam. Olha o que ele está te dizendo. Nós somos pessoas. Nós somos negros. Nós precisamos ser respeitados e aceitos como negros. Ora, qual é a forma possível de você lutar quando te roubam a identidade? É inventar outra. E tem... Eu decidi hoje de manhã que eu não ia falar isso, mas eu não resisto. E tem uma forma tão eficiente de você inventar uma outra identidade quanto a gangue do adolescente, quanto o grupo, etc. Tem uma coisa bem mais poderosa, que te dá um inimigo, que te dá um líder forte, que te dá toda uma simbologia que você se iguala, incluindo o uniforme, né? Que te dá toda uma forma de pensar sobre qualquer coisa e te iguala com isso, e que te faz, que te torna um inimigo qualquer pessoa que seja diferente, e que permite que você seja você. Sabe qual que é essa forma? O fascismo. O fascismo. O fascismo te dá um inimigo, te dá um forte e poderoso no qual se basear, te dá a mesma camisa. Né? O Brasil foi mais pobrinho nisso, em vez das camisas verdes que o Plínio inventou na época do fascismo do Getúlio, a bandeira brasileira. Né? O Bolsonaro não foi chamado de mito à toa. Né? O fascismo constrói uma história imaginária de um passado poderoso. Né? Hitler... eram os arianos, a Itália era o Império Romano, no Brasil era a ditadura, né?
São momentos mágicos. O nome disso é palingenético, que é um termo que eu, pelo menos, não conhecia, só conheci quando eu estudei isso. Então, e nós estamos vivendo uma segunda onda muito forte de fascismo. Uma onda que, inclusive, é interclasse social. Você tem rico, você tem empresário, você tem mendigo, você tem trabalhador, você tem homem, tem mulher, tem viado, tem todas as formas de existir se juntam sob a bandeira fascista. Isso explica, por exemplo, é isso que eu não devia falar. Isso explica, por exemplo, que uma organização social e política judia se transforma em fascista, como Netanyahu está fazendo. Como? Os caras sofreram um holocausto e agora fazem exatamente a mesma coisa que fizeram com eles, porque eles estão necessitando de se reconhecer como povo, se reconhecer como uma pessoa. Eles estão gritando: eu sou judeu e eu quero o meu espaço. Do mesmo jeito que o Hitler gritou que nós somos alemães, e etc, etc, etc. E etc quer dizer Mussolini, etc quer dizer Bolsonaro, etc quer dizer Trump. É impressionante como as bandeiras são idênticas. Deus, pátria e família se repetem em quase todos os movimentos fascistas atuais. Então, será que a gente não está vivendo uma segunda onda do fascismo porque a identidade foi roubada da gente? Quando que isso começou? Meu tempo, como é que está? Faltam 10? 20 minutos está faltando? Para tomar café e depois... Não, está ótimo. Não, então 20 minutos dá porque eu estou querendo explicar para vocês. Toda a evolução social e econômica se deu pela questão da troca. Da troca econômica, agora estou falando, hein? E toda a troca se deu com base na moeda. A Primeira Guerra, e com isso se instala o capitalismo. Ok? A Primeira e a Segunda Guerra bagunçaram totalmente as relações de troca. Ficou uma confusão enorme. Resolveram se juntar e criar o acordo de Bretton Woods, que era um acordo que tornava ouro e dólar como moedas universais. Então, toda a relação de troca teria que ser baseada no ouro. Cada nota, isso inclusive, se não me engano, está escrito, eu fui para Cuba há alguns anos atrás, e estava escrito, eu acho que ainda está, este peso equivale a 0,00000 de ouro. Qualquer acúmulo de qualquer nação tinha que ter seu lastro em ouro. Isso permitiu que o mundo vivesse os 40, 50 anos de maior prosperidade que já se viu
Se você pega o desenvolvimento tecnológico, se você pega o desenvolvimento de bem-estar, se você pega a riqueza, você vai ver que esse foi um período áureo da humanidade. Até 1971, quando o Nixon olha para frente, para os lados, para trás, e descobre que os Estados Unidos estão perdendo seu poder. Eles não têm mais o poder econômico que tinha. Entre outras razões, porque a União Soviética estava descobrindo ouro de monte. E é lógico que, com isso, ela assumia riqueza, né? Então, você tem dólares que eram soviéticos inundando o mundo, né? O Nixon, com toda a razão, percebeu que os Estados Unidos iam perder o poder. O que ele fez? Quebrou a paridade ouro-dólar. De hoje em diante, o dólar passa a ser moeda universal. Não quero mais, não vai ter mais paridade com o ouro. Ora, o que acontece? Acontece que os Estados Unidos começam a resolver sua crise com a gráfica. Tá com problema? Imprime dólar, né? E o dólar passa a ser... Hoje, o que os governos têm que ter é uma quantia de dólar que justifique o dinheiro que você está pondo no mercado. Ora, com isso, você criou um monstro que nem sequer o Marx tinha pensado, que é que dinheiro igual a mais dinheiro sem nenhuma mercadoria dentro. Simplesmente dinheiro com mais dinheiro. O que você tem? Você tem especulação financeira, você tem um crescimento brutal do mercado financeiro, acompanhado de uma queda brutal na produção de mercadorias, né? O Ulisses Guimarães dizia que no mundo de hoje é besteira trabalhar. É melhor você tomar um uísque à noite e ir dormir e deixar o teu dinheiro engordar sozinho. Eu, há muito menos tempo, é claro, arrumei um dinheirinho de herança, né? E fui perguntar o que eu fazia com aquilo, né? Eu nunca tive nada parecido. Os conselhos foram unânimes. Não faça nada. Deixa o teu dinheiro dormir. E eu fui fazer a conta, mas é muita diferença. É muito melhor deixar o dinheiro dormir. O Joemir Betten chamou, num livro sobre juros, que é obrigatório, ele chamou essa fase, falou, não, olha, isso aqui não é mais capitalismo. Essa economia é capinanceira. Capinanceira. Ora, você tem dinheiro fazendo dinheiro sem nada no meio. Os Estados Unidos agora estão em pânico, porque o dólar está deixando de ter prioridade graças ao BRICS, por exemplo. E agora o BRICS é ampliado. Não é à toa que eles ficam inventando guerra para tudo quanto é lado, para ver se salva a pele. Porque não é poderio militar que segura o Império Americano. É o dólar, é a relação financeira que estabelece os Estados Unidos como império mundial. Você sabe o que eles fazem quando eles querem punir o teu país? Eles proíbem a importação de dólar e a relação de dólar com o cruzeiro. E aí você se enforca. E aí você tem que fazer o que os Estados Unidos querem
se você quiser manter o comércio mundial. Ora, uma economia como essa, né, ela é o avesso da troca que foi estabelecida pelo capitalismo. Né? Karl Marx, no Manifesto Comunista, costumava dizer, disse uma vez só, não costumava não, que a grande glória do capitalismo, o grande benefício que o capitalismo trouxe foi a invenção do indivíduo. Por quê? Porque a troca universal permitiu o indivíduo universal. Né? O brasileiro deixou de ser apenas um brasileiro e passou a ser um indivíduo universal, porque troca seus produtos com os outros produtos, etc. Essa mágica capinanceira, para usar o termo do Jeremy Bentham, essa mágica de fazer dinheiro igual a dinheiro e mais nada, né? Dinheiro igual a mais dinheiro, que é igual a mais dinheiro, que é igual a mais dinheiro, essa mágica destruiu a individualidade. Destruiu a capacidade de nos realizarmos através do trabalho. Inventou a destruição da identidade, porque inventou o trabalho precário, né? Porque inventou o desemprego, porque inventou o trabalho informal, etc, etc, etc. 40% do trabalho informal, esses 40% fugiram da economia. Eles não são mais parte da economia capitalista. Eles estão excluídos. E eles não sabem mais quem são. Eu sou psicólogo, mas eu nunca trabalho em clínica. Nunca trabalhei com clínica, mas há 30 anos atrás, o indivíduo entrava no consultório porque tinha um jacaré embaixo da cama, né? Porque estava com vontade de se matar, porque estava ansioso, porque não conseguia pegar direito na xícara de leite. Ele entrava com um problema, com sintoma para resolver. Hoje em dia, o indivíduo entra no consultório do psicólogo com uma pergunta só: quem sou eu? Por favor, doutor, invente alguém para me chamar de eu. Era isso que eu queria discutir com vocês. Obrigado.